Olá! Hoje nós vamos mostrar e comentar as nossas primeiras impressões assim que nós chegamos nas terras altas da Escócia. A ideia é mostrarmos hoje um museu a céu aberto, que ele mostra como era a vida e o cotidiano dos Highlanders, os homens que viviam nas terras altas. E vamos apresentar também um lugarzinho bem bonitinho, bem pitoresco, de uma das cidades pelas quais nós passamos no caminho. E no final, a gente vai comentar o que a gente achou sobre esses dois lugares que a gente visitou no dia. Dito tudo isso, finalmente, bem-vindos às Terras Altas, a região dos meus sonhos. Oi, eu sou a Ethel, eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder apresentar alguns passeios e algumas viagens que a gente faz. Nesse vídeo a gente vai apresentar nossa jornada pelas terras altas da Escócia. Nos primeiros vídeos nós comentamos que a Escócia é dividida entre terras altas e terras baixas. Nós ficamos por um período na região das terras baixas, que seria Edimburgo e algumas cidades da região. Certamente eu não tenho palavras para descrever toda a emoção que nós sentimos de conhecer toda aquela cultura. Mas acredite, a viagem, as emoções, as sensações, tudo que estávamos sentindo à flor da pele era só o começo. Por mais que estivéssemos preparados ou tivéssemos alguma noção da história deles, nada se compara em efetivamente estar lá e sentir na pele, sabe? Quanto mais ao norte nós íamos, mais belas eram as imagens. À medida que subíamos para as terras altas, a vegetação ia mudando. A geografia e a altura das montanhas também mudaram drasticamente. E pelo que nós pudemos sentir, até o estilo de vida da população era diferente. Eu me recordo de pensar inúmeras vezes o quanto Deus estava inspirado para a criação de tudo aquilo. Era muito lindo. Então daqui para frente nós nos aprofundaremos ainda mais na cultura escocesa e veremos que as terras altas são ainda mais encantadoras. Acabamos de passar a divisa ainda na Escócia, mas das Highlands. Extremamente montanhoso, aquilo que a gente queria ver. Então nós saímos de Edimburgo logo cedo e nossa próxima cidade base ficava aproximadamente 157 milhas ao norte. Seria algo equivalente a um pouquinho mais de 3 horas de estrada. O destino final do dia era a cidade de Inverness e nós usaríamos aquela cidade como uma cidade base para os próximos dias. E como sempre, eu nunca consigo ir de um ponto A para um ponto B diretamente. Eu sempre acabo encontrando algumas coisas diferentes para visitar e conhecer no meio do percurso. E nesse dia nós decidimos dar uma paradinha em um museu a céu aberto bem famoso na região. Nós paramos na Highland Folk Museum, que em português ficaria alguma coisa parecido com Museu Folclórico das Terras Altas. É uma atração turística ao ar livre que mostra como era viver nas vilas e aldeias da região lá no século XVIII. O museu ele foi fundado em 1935 com o objetivo de salvar objetos e casarios antigos que mostram diferentes aspectos e materiais usados pelos habitantes das terras altas em tempos passados, evitando assim o que eles, os escoceses, chamam devastação cultural escocesa. Uma das suas primeiras ações foi a aquisição de uma igreja desativada de uma ilha da região. Eles desmontaram e reconstruíram a mesma igreja com o mesmo material, da mesma forma que ela já existia lá naquela ilha. Já no primeiro ano de funcionamento, o museu chegou a ter 800 visitantes no verão e mais 900 visitantes no verão seguinte, se tornando um sucesso para a época. A aquisição das casas antigas, bem como a exposição ao público, teve uma breve pausa no período da Segunda Guerra. Mas em 1944, o museu reabriu com belíssimos exemplares. O acervo tinha, e ainda tem, mobiliário, ferramentas agrícolas,
equipamentos para cavalos, artefatos de cerâmica, materiais de cozinha, armas, vestimentas e uma porção de livros e documentos que registram aquele período. Com a aposentadoria do fundador em 1954, a administração do museu passou por várias mãos e também mudou de endereço várias vezes. Isso sempre para espaços maiores para poder abranger mais exemplares de casas antigas, sempre com o objetivo de acomodar melhor as novas aquisições que sempre chegavam. Em 2011, uma instituição de caridade independente assumiu a responsabilidade da administração do museu. Em 2015, o museu recebeu um reconhecimento do governo escocês como uma coleção nacional extremamente representativa. Hoje, o museu possui mais de 35 edifícios e eles são distribuídos em 3 áreas distintas que representam períodos diferentes das Terras Altas. Então, a primeira área representa uma fazenda com edifícios agrícolas, animais e equipamentos da década de 1930. A outra área representa uma comunidade com edifícios como lojas, oficinas, correios, escolas, igrejas, que nos dá uma ideia de como era a Escócia no final do século XIX e início do século XX. E a terceira área é a representação de uma comunidade rural, um vilarejo dos anos de 1700. Entre uma área e outra, nós temos caminhos que fazem a conexão entre elas. E ele é muito arborizado, integrando todas as áreas, mesmo elas sendo tão distintas uma das outras. A área central, por onde a gente chega, abriga a recepção e as demais infraestruturas do museu, como lanchonete, banheiro e tudo mais que o visitante precisa. O destaque dessa área acabam sendo 2 edifícios devidamente equipados e mobiliados, exatamente como seria se estivesse em funcionamento normal. É um prédio vermelho e creme que era uma antiga igreja, construída originalmente em 1900 e ficava lá no campo da Batalha de Culloden, que a gente já viu em vídeos anteriores. Essa igreja ela foi trazida e reerguida ali no local do museu em 1987. O segundo prédio é um prédio verde com telhados vermelhos, que era uma escola construída em 1925, perto da região de Inverness, e foi transferida para o museu em 1999. Ela trouxe consigo todas as carteiras, livros, lousa, mapas e tudo mais que tinha dentro daquela escola e permanece lá em exposição. Embora alguns edifícios do museu também tenham sido construídos lá mesmo no museu, ou seja, eles não foram trazidos de outro lugar, essas construções elas são réplicas o mais fiéis possíveis, projetadas à base de levantamento de mapas, fotografias e plantas que existiam das construções reais. E geralmente as suas construções foram feitas usando as mesmas técnicas e métodos que eram feitos nas construções da época em que aquelas edificações elas teriam sido planejadas lá no século XVIII. E o que é interessante também saber é que estas réplicas são feitas por funcionários do próprio museu. Já outras casas, elas foram realocadas de outros lugares e reconstruídas ali no museu, sempre buscando manter o seu interior equipado com objetos da época, onde podemos explorar, por exemplo, uma agência de correios do ano de 1800, uma casa de palha recriada por fotografias tiradas no século XIX, uma casa construída na década de 1920, que foi doada ao museu com direito de planejamento de tirar a casa de onde ela estava até onde está o museu por cerca de 35 quilômetros de distância. E o genial é que em toda a parte ao ar livre do museu nós temos funcionários, membros da equipe do museu, vestidos com roupas de época, atuando
atuando como camponeses e arrendatários de terras, mostrando qual era a finalidade de cada uma das construções e fazendo a gente voltar no tempo e se projetar naquele local como se nós também fôssemos camponeses, como se nós também estivéssemos ali como moradores habitantes da região. Isso nós vimos principalmente nos vilarejos históricos de 1700 a 1950. No espaço também tinha um local onde tinham roupas de camponeses que você mesmo podia colocar e sair por ali pelo museu andando como um camponês para interagir com esses membros do museu. Claro que eu vesti uma roupinha de camponesa por cima da roupa que eu tava mesmo, mas eu fiquei com vergonha. Foi mais pro Marcos poder tirar uma fotinho, tá aqui 2 segundos dela para aparecer bem rapidinho. Ainda naquele espaço, tinham casas que eu achei fantásticas. Basicamente, são casas tradicionais, baixas, sem janelas ou com janelas muito pequenas, com telhado de palha. Quando a gente entra na casa, a gente tem um ator lá dentro e ele vai comentando do porquê que as casas eram feitas dessa forma. E basicamente era para manter o aquecimento da casa. E quanto mais baixo o telhado, mais fácil de manter a casa, o espaço mais aquecido. E isso vinha graças à fogueira que tinha no centro da casa. Nós tentamos filmar algumas dessas casas, mas não tem iluminação interna. Possivelmente porque como eles estão querendo mostrar como era, e naquele tempo não tinha energia elétrica, ali dentro também não tem. Então ficou meio escuro, eu não sei se vai dar para ver com muito detalhe na gravação, mas eu acho que até mostrar uma imagem escura remete àquele momento, como eles viviam e faz a gente entender como era, dá uma imersão. E eu acho que até gravando e mostrando que é escuro, essa imersão acrescenta para quem está assistindo o vídeo também. Cada uma das casas que passamos, nós vimos uma certa diferença entre elas, que o funcionário do museu, que estava vestido de camponês, nos explicou mais ou menos como funcionava. Era possível saber se a família tinha posses e tinha dinheiro de acordo com a disposição dos cômodos da casa. Então, por fora, as casas eram mais ou menos parecidas. A diferença era quando você entrava. Os mais pobres, eles tinham um salão principal com uma fogueira no centro e todo aquele salão não tinha uma divisória. Era equivalente a sala, quarto, cozinha e até um espaço aonde os animais pernoitavam, todos convivendo ali naquele mesmo espaço. Então, se tem calçamento, ele tem animais aqui dentro. E eles tinham um pouquinho mais de posse. Era uma família já mais... Com mais posse, vai. Não tem muito. Uma condição social melhor. Já os mais ricos, além de eles terem casas maiores, eles tinham realmente divisórias na casa. Então eles se davam ao luxo de ter janelas, porque eles tinham mais de uma fogueira dentro da casa, o que manteria o espaço aquecido. Eles tinham cômodos mais específicos com divisórias, como esse espaço é sala, esse espaço é cozinha. E inclusive, os ricos, eles tinham uma espécie de coxia ou uma espécie de estábulo que ficava fora da casa. Ele até tinha ali a continuação do telhado para esse estábulo, mas nitidamente não fazia parte da estrutura da casa. Ai, Deus, é muito baixo. Ah, aqui eles já tinham separado uma, ó. Aqui é a parte onde ficavam os animais, que já é separado da parte que eles ficavam, talvez. Aquele vilarejo foi criado de forma bem autêntica. Essas casas eram casas típicas da população da região. E embora a população tivessem casas separadas para cada família, dentro da vila eles tinham espaços coletivos. Então eles tinham lugares que eles mostravam como as mulheres lavavam e tingiam suas roupas. Então elas ficavam em uma mesa, em roda, fazendo todo um trabalho. Também tinha a parte de marcenaria, que era feita coletiva, o uso de ferramentas e equipamentos para agricultura também era coletivo. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas tradições, isso é mostrado na primeira temporada de Outlander. E sim, esse espaço
espaço, ele foi usado como cenário também para esse seriado. Ali houve a representação da vila dos Mackenzie, onde o clã vai receber seus impostos. Acredito que na temporada 1 e 2 isso aconteça, eu não lembro ao certo. O fato é que a vila se tornou famosa por aparecer no seriado do Outlander, retratando muito bem a vida dos escoceses, que era uma vida simples, dura e com muito cheiro de defumado por conta da queima da turfa nas fogueiras, que seria basicamente o material que eles usavam para manter a fogueira acesa. Mas francamente, se eu tiver que falar, eu acredito que quem ganhou em saber sobre a existência desse museu fomos nós. E a forma como o museu apresenta esse cotidiano antigo para a população de hoje em dia. Essa interação com membros do museu ali como atores, ela é feita em uma parte do museu onde o seriado de Outlander foi gravado. Os demais espaços, eles têm as construções, mas a maior parte das explicações estão em cartazes e plaquinhas mostrando como era. Até existe uma pessoa ou outra, mas não é com tanta imersão como nós vimos ali naquele vilarejo de 1700. E eu particularmente achei muito interessante. Nem dá pra ver. Eita! Fica pra cá. Se eu ficar com o negócio alto na altura da minha cabeça, te cobre. Não, aparece só a parte do peito para baixo. Oxe, eram baixinhos mesmo, hein? Eu acho que as portas eram, as pessoas não necessariamente. Claro que existe uma diferença de visitação a este museu, por exemplo, em um dia de festividade como um dia normal. O dia de festividade, ele tem muito mais atores, ele tem encenações e interações muito mais abrangentes e incisivos que ali naquele momento não. Então é interessante, realmente eu achei genial, valeu muito a pena e nossa, eu faria de novo, com certeza. Mas como nós chegamos no museu já da metade para o final do dia, nós acabamos sendo os últimos a sairmos do museu. E aí nós pegamos o carro ali no estacionamento e continuamos nosso trajeto até uma outra parada. E nós passamos por uma cidade bem pequenininha, que ela tem um nome, chama Carbridge. Acho que é assim que se pronuncia. E aí assim, lembra que nós comentamos que o comércio fecha cedo na Escócia? Pois é, nós chegamos lá entre 5h30, 6 horas e absolutamente tudo na cidade já estava fechado. Ainda assim, como a gente passou pela cidade para ver um ponto específico, isso não nos atrapalhou no sentido de visitação. E o lugar se chama Corbridge. Pois é o mesmo nome da cidade. Isso porque essa ponte acabou dando nome à cidade, devido principalmente à sua importância na época da sua construção. Aqui eu vou tentar resumir muito, mas muito mesmo, a história do lugar e a história da ponte. Em meados de 1700, já existia um vilarejo ali na região. A vila ficava em um lado do rio e a igreja principal da vila ficava do outro lado do rio. Era preciso um longo contorno para que pudessem as pessoas do vilarejo chegarem até a igreja, o que consumia muito tempo da população. Em 1717, a ponte ela foi construída. O intuito da construção dessa ponte era permitir que o cortejo dos funerais ultrapassassem o rio até a chegada na igreja e, consequentemente, até o cemitério, principalmente em tempos de rio cheio, transpondo o rio que cortava esse vilarejo. Basicamente, esse era o motivo da construção da ponte. A ponte ela foi encomendada por um general influente da cidade e sua construção foi em formato de arco, em alvenaria de entulho. A curiosidade do feito é que o custo dessa construção foi de 100 libras, o valor considerado baixo, se for atualizar esse valor para os dias de hoje.
Outro item importante é que o custeio dessa construção foi feito por intermédio da igreja. Naturalmente, o comércio, a população e todo o vilarejo utilizou e se beneficiou pela construção dessa ponte, principalmente pelos cavalos de carga. Mas por que ela é considerada tão importante a ponto de dar um nome para a cidade? É porque ela foi a primeira e a principal ponte da cidade. Isso por muitos anos. Ela é uma das pontes de pedra mais antigas das Terras Altas, que ainda existe. E como tantos outros sítios arqueológicos da região, a ponte ela não é mais considerada uma ponte viável para uso. Isso porque ela teve danos causados por fatores naturais no decorrer de sua existência. Ela foi danificada em 1829, durante a Grande Inundação, também conhecida como enchente de lama. Essa enchente ela devastou grande parte do nordeste da Escócia. Por isso, ela é tão famosa e tão conhecida. Nessa enchente, parte da estrutura da ponte, basicamente seriam os guarda-corpos, eles foram arrastados na enchente, assim como aconteceu em outras pontes da região que também foram danificadas por essa mesma enchente. A ponte foi substituída pela ponte atual em 1830 e a grande inundação foi o acontecimento mais famoso. Mas essa enchente não foi um caso isolado. Outras enchentes e inundações aconteceram no passar do tempo e sempre causaram danos à estrutura da ponte, até chegar em um momento que ela foi considerada muito frágil para uso, sendo construída uma outra ponte no decorrer do rio e que hoje é uma ponte maior, com uma estrutura mais atual, onde passam toda a população e também os carros. Em 1958, a ponte foi listada como um monumento do país. Em 1971, ela foi classificada como categoria B na lista de patrimônios históricos, também do país. Particularmente, eu achei impressionante ver uma estrutura tão antiga que ainda existe lá, mesmo depois de 300 anos e mesmo depois de inúmeras enchentes. Agora, eu havia comentado que eu daria o meu parecer. Bom, o museu eu já admiti que eu adorei e que eu achei que vale muito a pena estar lá. Quanto à ponte, bom, particularmente eu adorei. Eu realmente achei fabuloso ver que uma construção de mais de 300 anos ainda está lá. Eu entendo que ela não é mais funcional, eu entendo que ela tenha perdido parte de sua estrutura, mas ela ainda está ali, ela conta uma história, ela tem uma engenharia em um período em que metade da engenharia que a gente tem hoje não se tinha esse conhecimento, então ela, para mim, é fabuloso ver. Mas eu devo admitir que é só uma estrutura que a pessoa vai lá, dá uma espiada, não tem o que fazer, vira as costas e vai embora. Então vale salientar que é um passeio meramente contemplativo e que algumas pessoas podem passar por lá e não ver graça. De lá, sim, nós finalmente chegamos em Inverness. Desta vez nós fomos sem parada. E assim foi a nossa chegada efetiva ao nosso destino final, a capital das Terras Altas. Como nós havíamos passado literalmente o dia inteiro na estrada, porque por mais que o trecho fosse só 3 horas, a gente parou e é difícil andar pelas paisagens da Escócia e você não parar um pouquinho e que para um pouquinho, descansa um pouquinho, olha um pouquinho, fotografa um pouquinho. Fazer de ponto a ponto é praticamente impossível. Então sim, nós passamos o dia inteiro viajando e valeu cada minutinho e chegamos na cidade já no final do dia, estávamos muito cansados, então a gente nem foi pra rua, a gente só chegou, se acomodou, deitou e dormiu para o próximo dia. Esperamos mostrar com o maior detalhe possível de tudo que a gente conseguiu absorver de lá. Se a gente mandar 1/3 de tudo que a gente viu, eu acho que já é um ganho imenso. Afinal de contas, foi a viagem dos sonhos.
Eu li um comentário de um rapaz dizendo que o museu, ele é muito básico, mais ou menos isso que ele fala, e que existem outros lugares na Europa com informações e interação muito mais rica. Bom, talvez existam esses lugares, eu acredito realmente que existam, mas eu me baseio muito pela vivência que nós temos aqui no Brasil. E esse tipo de interação com personagens e com explicações de forma que você possa manusear e submergir na vivência, eu tive poucas experiências como essa no Brasil. Então eu achei especificamente esse museu um lugar muito gratificante de se ir, sabe? Muito gostoso. E você olha com um respeito muito grande de ver como a vida era dura, né? Eu achei muito interessante. Para mim, valeu muito a pena essa imersão, esse passeio.